Diferente. Olá, meus caros, caríssimos, caríssimas que acompanham o podcast Atitude Diferente. Sejam mais uma vez bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui hoje iniciando mais um podcast Atitude Diferente, onde temos hoje a oportunidade de discutir uma temática importantíssima relacionada hoje ao condomínio. Tenho certeza que muitos de vocês que nos acompanham vivem em condomínio, em alguma situação de condomínio, têm dúvidas a respeito, e hoje trouxemos aqui um expert desta área, o meu grande amigo de longa data já, Paulo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. É uma satisfação para nós, para o podcast hoje, Atitude Diferente, recebê-lo aqui para conversarmos um pouco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui, Evandro, eu e você e eu. Nós dois. Juntos, mas separados. Sempre, juntos e separados. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Espero vir outras vezes também, conforme o seu convite. Que você não falte, seja sempre convidado, intimado para estar aqui. Idem. Bem-vindo. Também aqui, está conosco, como sempre, não pode faltar, porque se eles faltarem, não adianta também nós virmos aqui, O nosso amigo Galindo. Seja bem-vindo, Galindo. Está aí, cuidando ali da parte da tecnologia. Nosso amigo Leandro. Seja bem-vindo, Leandro, presidente do Atitude Diferente. Está aqui. É ele que cuida dos bastidores, é ele que manda. Nós só estamos aqui para obedecer, E, começando, então, gostaria de tecer umas breves palavras antes de passar a palavra para quem sabe. Conheci o Paulo, conheci mais próximo, porque já conhecia um pouco, porque tem um nível ali de parentesco com o nosso amigo Leandro, Mas eu pude trabalhar no ano de 2018, Paulo? Trabalhamos juntos, Provavelmente 16, 18. 18 eu saí, 2016, 18, O Paulo era coordenador do curso de administração do FCG, Dávamos aula de recursos humanos. Era professor também, da coordenação, E aí, coordenação ADM, Isso. E eu tive o privilégio, de ser coordenado pelo Paulo. À época, lecionava nas disciplinas correlatas ao direito, Sim. E fiz essa experiência muito boa, pude testemunhar a grandeza desse homem que está aqui na nossa frente hoje. A grandeza assim, não a grandeza em proporções físicas, não. A grandeza de conhecimento, de ser humano mesmo. Então, por isso eu reitero aqui os nossos agradecimentos e a nossa alegria em tê-lo aqui hoje, Paulo. E dizer que o Paulo já é nosso parceiro de longa data, Porque o podcast Atitude Diferente ele está aqui também hoje funcionando, porque existe a Associação Atitude Diferente com os seus projetos, Evandro? Com que certeza. Você muito bem sempre... Temos lá, capoeira para quem gosta, temos oficina de leitura, temos reforço escolar, temos futebol e várias outras coisas estão surgindo. E falando também da parceria, quero agradecer muito aos nossos parceiros, a Ideal. A Ideal ou Ideal? Ou o Ideal? Qual que é melhor? O que ficar melhor, tá bom. Chame que a gente está lá, Então tá bom, a Ideal, que cuida. A Ideal. Essa aí, Ideal Soluções Empresariais Limitada. Que nos ajuda com a nossa parte também administrativa aqui do Atitude Diferente, sabe? Na questão de organização financeira e tal. Agradecer também esse apoio também da Ideal. Maravilha. Sozinho não dá para caminhar. Exatamente. Entendeu? E toda associação, Evandro, ela precisa estar com a sua papelada em dias, E quem
muito nos ajuda aí, é o Paulo. Tivemos já também aqui, não podemos esquecer, queremos agradecer ao Fernando também, que já nos apoiou muito nessa amigo parte. De longa data amigo de longa data também, né? Serviu comigo. O Fernando é da tua turma, né? É minha turma da base. Gente boa demais, boníssimo. Um grande abraço pro Fernando. Devidas às proporções do somos da mesma turma. Não, realmente, o Fernando manteve a brincadeira. O Fernando, ele é faixa preta do Karatê, né? Eu sou da comida, então, né? Você é faixa preta da comida, né? Não, você é faixa preta do conhecimento na área da administração, né? Meu caro, então vamos lá aos seus conhecimentos, né? Ideal Soluções Empresariais Limitada. Você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória como profissional, até chegar a este nome, o porquê desse nome, Ideal Soluções Empresariais? Sim, primeiramente é um prazer, como toda a nomenclatura, o juridiquês, né? Um prazer inenarrável estar aqui, meu nobre amigo, tá? Todos os demais que estão aqui, meu cunhado, né, cara? Como que a gente não seleciona, né? Não é uma opção nossa, mas veio, é parente, né, cara? É gente boa, né? E compadre, né? É um prazer aí, compadre. Prazer imenso em fazer parte, até da nobreza do Atitude também, né? Essa atividade que é louvável, poder apoiar a sociedade, a comunidade, né? E isso é brilhante. Então, um pouquinho da nossa história aí, né? A Ideal, esse nome Ideal, o que a gente podia chamar que ficasse marcado? E aí, ao longo do tempo, a gente chegou a esse radical que marca um pouquinho Ideal, né? Então, soluções empresariais, ela surge ali com atividade de contabilidade, consultoria, treinamento. Todo professor, eu falo que aquele bichinho que morde, ele sempre comenta isso. Então, as fileiras do conhecimento, treinamento, consultoria, a gente não consegue largar. Às vezes, um pouquinho a gente deixa afastado um pouquinho, agora não estou sendo mais professor, por conta dos afazeres, mas a gente sempre tem e carrega na veia compartilhar conhecimento, né? Então, a Ideal começa um pouco mais com foco de contabilidade, consultoria, treinamento, e vem a situação de gestão de condomínios, administração condominial. E aqui na nossa cidade também tem esse boom. Então, quando a gente inicia, a Ideal já tem seus 12 anos, 13 anos, se não me falha a memória, e aí a gente começa a labutar aí na gestão condominial e começa a aparecer os resultados, né? Os frutos aí. Então, uma porta vai se abrindo, que abre mais uma, e a gente vai fazendo um pouquinho da caminhada aí. Você criou a empresa com outras pessoas ou foi sozinho? A gente teve alguns parceiros, sócios que ficaram aí ao longo do caminho, mas que contribuíram para o crescimento dela também. E aí hoje tem a presença de uma sócia que eu falo que a majoritária é toda minha esposa, né? Tá. Então, ali é onde acontece, né? Não tem como fugir. Então, a empresa também acaba o que te motiva a trabalhar, né? Não é que a gente só faz por amor também, né? Mas vamos lá. Não, mas então tem esposa, eu falo que até empresa familiar, nós temos parentes que trabalham, porque vem a questão de confiança, gestão condominial, a gente organiza, participa da situação financeira do condomínio, né? E a gente tem que tomar cuidado das pessoas que tem ali. Então, pessoas de confiança, pessoas preparadas. Então, hoje, para a gente estar aqui, tem toda uma história e a gente tem que agradecer, né? Sim. Todos os amigos, parceiros, clientes, enfim, todo mundo que fez parte dessa trajetória. Então, essa história, cara, vocês... primeiro assim, você é de Campo Grande mesmo? Sim, daqui. Campo Grandense. Então você já conhece bem Campo Grande, para poder também ter um segmento, né? Assim, não, cara, eu acho que vamos por esse caminho aqui, talvez seja... eu falo que toda organização ela fala que é um organismo vivo, que ela se altera, se adapta e vai crescendo ao longo do tempo mediante até os desafios que a gente encontra. Não é assim, não foi assim também, não é diferente na Ideal, né? Ela vai se adaptando, a gente vai olhando aquilo que custo-benefício, aquilo que a gente quer. Às vezes a gente quer alguma coisa na organização, ela não pode ser colocada agora, a gente adapta, organiza e coloca isso para funcionar depois, né? Então, hoje até a maior
maior receita nossa é de condomínio. Né? Mas vocês pensaram assim, vamos partir para o condomínio, ou foi surgindo naturalmente? Como toda dificuldade do mercado campograndense, né, do estado aqui, a gente precisa muito de indicação. Então, a Ideal cresceu assim através de bom trabalho e indicação também. Primeiro para a contabilidade, isso foi chamando. Então, tinha uma vontade enorme de trabalhar com administração e economia, só que precisava aí como? Primeiro, precisa sempre daquele primeiro. Então, a gente foi trabalhando com consultoria, assessoria condominial, mas não diretamente era um apoio. Era pegar um conselheiro para queria fazer a contraprestação de contas, ver se estava tudo certo, e assim a gente foi entrando. Tá. Pode falar. Hoje, Paulo, vamos colocar aqui no nosso mundo mais moderno aí, há uma tendência assim, a pessoa deu um boom porque criou uma ideia bacana ou fez lá um vídeo, o vídeo estourou e tudo mais. Vive-se uma coisa assim muito, muito de instantes, né? Sim, uma coisa que deu certo, então as pessoas vão experimentando. Eu conheço já há muito tempo, eu sei que a sua empresa chegou hoje ao que é ser uma referência nessa área. Eu acredito até que podemos, sem modéstia nenhuma, dizer com tranquilidade que é uma referência, com certeza que no estado, ou até já levando, porque eu vi você participar de um evento um dia desse que não sei se era nacional ou até internacional, alguma coisa assim, né? Foi um evento que é referência, até, se não o maior, um dos maiores do mercado condominial. Então, e aí foi lá em Florianópolis, promovido pela empresa a nível nacional? Nível nacional. Então assim, a gente já vê a tua empresa, a gente já vê a tua visão como uma visão já muito ampla, com uma larga experiência. Mas eu gostaria assim, que as pessoas que nos acompanham pudessem ter um pouco daquilo que você experimentou. Então assim, quem é o Paulo? Você se formou lá em quê? Aí você foi empreendedor, porque hoje você é um baita empreendedor. Você foi empreendedor desde o começo? Você tinha uma outra visão? Queria ser professor? Ou não queria ser professor? Como que isso aconteceu? Então eu gostaria que você relatasse essa bagagem para chegar à Ideal, que é aí já um pensamento mais elaborado, com conteúdo já para um mercado que você identificou que era um mercado que precisava disso aí. Então, assim, para que nós aprendamos e também as pessoas que nos acompanham, nos conte um pouco, por favor, tá? Vamos lá. Um pouquinho na trajetória profissional, como todo mundo rala bastante, né? Sim. Continuamos ralando, eu falo que empresário nesse Brasil é ralar todo dia, né? É remangar a camisa ali e fazer acontecer. Então, tive ali um pouquinho na trajetória office boy, pedalar, atravessar Campo Grande. Era um escritório de marcenaria primeiro e trabalhava no escritório da marcenaria. Então fazia correria, ia em banco, comprava algumas coisas que eram até que dava para carregar na bicicleta. Você é de que bairro? Aqui do Jockey, né? Aqui mesmo. Da região, né? Então tá. Atravessava lá pro lado do Coronel Tonino. Amigo do Dr. Guilherme, né? Guilherme também, Guilherme. Só não pode falar alguns apelidos, né? Mas não. Guilherme. Só Guilherme. Gente boníssima. E aí, pra ver, né? Como todo mundo ralando no início, eu atravessava o Campo Grande, Coronel Tonino. E assim foi. Comecei a faculdade, né? Administração. Aí eu vou servir. Então, servi lá na base 6 anos, 7 anos, agora não recordo o tempo. Recruta, aí forma lá soldado, depois soldado especializado, que é S1, como chama lá. E aí depois já pensando em ter alguma coisa, mas eu precisava sair do mercado, sair do meio militar para adaptar ao mercado, né, civil, voltar, contatos e tal. E aí é onde eu fui trabalhar no escritório de contabilidade e já logo depois fiz uma pós em auditoria e perícia contábil, mas tendo ainda formação só em administração. E aí depois disso fazendo ciências contábeis e aí ainda sendo aí um graduando da área, né? E aí depois vem tutor de professor de formação, de faculdade, né? As fileiras já acadêmicas aí da faculdade. Tentei adaptar no primeiro ano trabalhando no escritório contábil e dando aula, né? Comecei como tutor ali à noite,
E aí começou a chocar o horário. E aí era uma vontade de já ter a Ideal, né? Aí surge a Ideal em 2010, 11, né? Aí de fato a gente abre a Ideal e também dando aula. Então, dando aula ali, aonde a gente caminha dando aula em cursos de contábeis, RH, administração, e aí chego até a coordenação de administração, junto com a Ideal. Então, já no final da trajetória ali de professor a nível de faculdade, já estava trabalhando com condomínios. E condomínio, eu falo que é um bichinho que morde. O mercado condominial é muito forte, a gente tem que entrar de corpo e alma. E aí começa a ter menos tempo, dedicar um pouquinho mais a essa área. Eu falo que o mercado condominial deixou já de ser nicho de mercado. Teve muita necessidade no início, foi muita oportunidade. Agora a gente está vendo necessidade de ter pessoas mais aperfeiçoadas, aprimorar, implantar gestão, ter material, conteúdo até técnico, a nível até de faculdade, a gente não encontra muita coisa voltada para o mercado condominial. Então a gente começa a ver isso, é uma crescente, então acho que é onde desponta por trabalhar, né, legal, tranquilo, com ética, moral, compromisso ali, sério, né? Então, é onde a gente desponta na gestão condominial. Aí vem também, eu deixo um pouquinho afastado esse cenário de professor de faculdade, né, coordenação de faculdade, para dedicar ao mercado condominial. Então, pegando essa história, essa crescente da Ideal também. A Ideal, desde 2011, te acompanha, então? Sim. Quando nos conhecemos em 2016, você já tinha a Ideal. Já. Qual é este nome aí? Já. Ideal Soluções. Ideal sempre Soluções foi. Empresariais. Sempre foi. Sempre foi assim. 2010, 11, ela ainda, vamos dizer assim, formal, tentando trabalhar com esse nome. E aí foi a primeira empresa que você montou? Primeira empresa. Primeira empresa Mas nem tudo é flor, né? Nem tudo é rosa. Nessa trajetória aí, a gente que gosta de empreender tem os sucessos, tem as pisadas no freio. Tive um centro automotivo com outro amigo, um negócio que não deu muito certo, mas acabou, e a gente caminha. Algumas outras coisas que a gente tentou também aí, em assessoria também, aí a gente estaciona um pouquinho e vai no que está dando certo de fato, mas eu falo que a veia empreendedora, ela está aí. Muito bom. E como foi para chegar no condomínio, assim? O primeiro condomínio, o segundo condomínio, te procuraram? Ou você regaçou a mão e bateu palma lá para a síndica? É isso que eu falo, que o network ele é legal, né? A gente está sempre conversando, sempre fazendo amizade, explicando o que a gente faz, que uma hora chega alguma oportunidade. Então, na época de faculdade, tinha 2 outros advogados, tinha uma assessoria jurídica condominial também. Quer dizer, trabalhavam na esfera condominial. E um condomínio estava precisando de oportunidade, e eu já tinha falado, quando tiver, lembra lá, já atua, aquele primeiro que é difícil, né? E aí a gente tinha coisa assim que era só consultoria. Então isso aí não fica marcado de fato para ter um trabalho. E aí veio a oportunidade. Então, esse primeiro ainda está até hoje com a gente. Pô, que bacana, cara. E depois disso daí, vocês falam assim, não, cara, eu acho que esse daqui é um nicho legal, vamos partir para isso, vamos elaborar um projeto. É que já não era, a gente não tratava como uma ideia que não era nicho, né? Mas o mercado em si, ele estava sendo tratado como um nicho de mercado, né? Oportunidade, está surgindo. Campo Grande, assim como as demais cidades, as grandes cidades, capitais, está tendo muito condomínio. Hoje não sei precisar quantos condomínios tem em Campo Grande, mas são muitos. Você dá 2 passos e dá num condomínio. Dá num condomínio. Então, assim, a gente que é de uma época mais antiga, que via casa, terrenos, aí a gente vai ver agora já mais o quê? Num terreno tem mais propriedade. Então, a gente está falando de multipropriedades do mesmo local, né? Porque é melhor, é mais seguro, é mais barato viver assim. Então, aí tem uma crescente, né? Aí a gente pega aí a vontade de trabalhar com esse cenário, a oportunidade, e aí depois vem, né? Evolução, aperfeiçoamento, dedicação. Então, o síndico, geralmente, ele fica aí um período de anos, né? De 2 a 3 anos, tal, né? Dependendo da sua... Do seu regimento lá. Sim. Né? E quando vai, por exemplo, assim, vai trocar de síndico, vocês já vão se preparando o caminho também para continuar com outro síndico?
assessoria jurídica, no seu caso, que atua com isso, a gestão administradora. Então, ela, assim como algumas outras empresas que atuam para o condomínio, para o condomínio, né? Então, tem alguns cargos eletivos que são lá da máquina mais interna lá do condomínio, né? Então, síndico, conselho, consultivo, fiscal, subsíndico. Então, esses são eletivos de até 2 anos. Mas acontece como de fato quase no meio público mesmo. Vai chegando o tempo, vai se pensando nessa troca de gestão ou permanência. Os moradores vão ficando mais alvoroçados para ver se quem é mais próximo de uma gestão que acompanha mais, começa a ser feito. Tem um que quer. Muitas das pessoas começam nos primeiros cargos, né? Subsíndico de bloco ou geral de um condomínio, e aí conselho consultivo fiscal para depois ser um síndico do condomínio, né? E aí vocês... como é que eu vou elaborar a pergunta para vocês? Deixa eu pensar aqui. Tá, vocês entram no condomínio lá, né? A partir de agora nós vamos administrar o condomínio, então nossa gestão é assim, assim, assada, explicando isso para os seus condôminos e o pessoal também que faz parte do grupo lá que administra, né? Eleito. E aí vocês começam o trabalho com o quê? Vocês começam com os porteiros, vocês cuidam do porteiro, do pessoal que cuida da manutenção, do pessoal que cuida da jardinagem, de tudo, então vocês tomam conta? Vamos lá. Então, assim, o que é esse mercado condominial, né? Então, por que ele cresce? O que a gente vê no meio público lá, vai ter um prefeito, vai ter um governador, presidente, depois vai vindo no nível de hierarquia ali. No condomínio também é assim, e também existe a rede de apoio, né? Então, o condomínio precisa lá da segurança, ele vai precisar de uma portaria, aí vem a questão de asseio e conservação, aí o condomínio tem uma piscina, que vai ter alguma coisa que tem... O condomínio hoje tem sala de jogos, sala kids, tem condomínio clube aqui em Campo Grande que tem... Musculação, tem musculação, tem academia, vai ter sala de costura, sala para um ambiente de reunião compartilhado. Então, tem muita coisa que que faz girar o condomínio, mas precisa de apoio, né? Assim como um administrador de condomínio, uma assessoria jurídica, zeladoria, a manutenção, jardinagem, seguro, né? Quem trabalha com corretagem segura aí também é um mercado muito bom também, porque tem muito trabalho, né? Então, é muita coisa que se envolve um condomínio. A ideal, não, ela só é o apoio administrativo. Tá? Então, ela vai ter a gestão financeira, apoia a gestão financeira, taxas condominiais, documentação, ata de um condomínio, organizar uma assembleia, assessoria direta ali para o síndico tomar decisão. Então, vamos lá, a administradora ela está mais ligada a um apoio administrativo, mas tem muita gente que trabalha ofertando não só a administração de condomínio, mas tem também uma terceirizada, que é lá colocar um porteiro, um zelador, asseio e conservação. Eu falo que as pessoas às vezes acabam vendo as oportunidades e vão ampliando o leque de trabalho, né? Mas a gente não atua, eu falo que a gente atua meio que cada um no seu quadrado, né? Tá ali o apoio administrativo, mas existe sim você abordar outras áreas também. Tá? Só que só tem que olhar cada um com o seu conselho de classe, ver se pode, OAB, CRA, um CRC da vida, né? Então a gente tem que cuidar isso aí para não ferir e entrar no mérito do outro, né? E assim, vocês entraram no condomínio e aí tem também a parte da arrecadação dos seus condôminos junto com o condomínio. E quando existe muita gente que não paga, né? Isso afeta vocês também de alguma forma direta ou o administrador lá do condomínio, lá, o síndico que se vira com isso? A gente está vindo aí de um momento pós-pandemia que afetou todas as classes do nosso mercado, da nossa sociedade, então o condomínio não deixou de ser assim, né? Algumas classes que a gente vê que a pessoa que trabalha de manhã à tarde à noite, teve alguns momentos aí na pandemia que o restaurante não pôde abrir, então a pessoa trabalhava lá como garçom, os famosos frees, né, o bico da vida. Então, isso também afetou no condomínio. Hoje existe no mercado condominial a figura de uma garantidora, que ela, entre aspas, ela garante aquela taxa de condomínio. Então,
dos 100% ali, ela praticamente só tira o valor que é da garantia e ela garante mensalmente. Então, a gente tem quase que fala que 100% daquela receita vai entrar. Então, a gente deixa de ser um gestor de contas a pagar, que é muito mais a pagar do que receber, para ser um gestor de recursos que sabe de fato que vai entrar. Então, isso auxiliou muito. Mas a gente vê no mercado condominial agora a troca. Devido a muita inadimplência, a garantidora está entregando isso aí. Então, afeta o fluxo de caixa de condomínio, sim. A gente viu muito isso aí, inadimplência aumentar e grande em condomínio. De morador perder o apartamento, de perder uma casa, e o condomínio não aguenta pagar suas contas. A gente vê, de fato, um problema na área condominial, os gargalos aí, conta de água, a conta que é de consumo, a conta de gás. A gente começou a ver, aí entra parcelamento, reparcelamento, a gente tem que fazer algumas artimanhas, né, de chamar morador para perceber que aquilo lá é importante para o condomínio, né? Mas sentimos sim. Então, eu vejo muitos, eu tenho muitos amigos em condomínios e muitos amigos eles reclamam justamente do pessoal que não paga, né? Sim. Porque isso afeta também, até mesmo quem não tem um administrador dentro do condomínio, afeta de um modo geral, né? Imagina para vocês, então, também, né? Que vocês também precisam também do recurso para pagar funcionário, para poder pagar suas taxas também. A gente já, nessa estrada aí de condomínio, já recebemos, assim, algumas vezes um momento que não recebeu do condomínio. Tá? Mas até eu falo assim, se for bem gerido, não tem como não pensar. E de fato, como a gente trabalha com previsão orçamentária, não tem como fugir disso aí. Então a gente sabe que vai receber. E principalmente aquele condomínio tem uma garantidora para poder receber. Essa garantidora seria o quê? Um seguro? Não, ela é uma empresa que ela tem um aporte financeiro e ela vai, entre aspas, comprar aquela taxa de condomínio. Então ela garante aquilo lá. É feito um contrato. Tá? É como se fosse uma empresa comercial, ela leva lá e antecipar um boleto. É quase equiparado a esse. Então, a garantia daquela taxa. É feito como se fosse uma espécie, uma cessão de direitos? Hein? Sim, ela pega, você vai fazer um contrato, condomínio com ela, e aí, toda vez que tiver uma elevação de taxa, tem que informar, e ela que manda o boleto para o condomínio, para cada condomínio, entendeu? Então, se vence lá, aí dia 10 ou dia 15, ela vai pagar um dia útil depois, 2 dias, e repassa para o condomínio, tirando os seus custos lá previstos em contrato. Então, isso aí ajudou muito o mercado. Se não fosse isso, eu acredito que teria muito condomínio na pandemia que teria quebrado. Nossa, imagino, cara. Imagino. Porque a gente eu também sou um morador de condomínio, né, popular onde eu moro, tudo, mas também precisa de uma coisa bem administrada para poder seguir tudo bonitinho, né? Pessoal, chegar no estacionamento, lá tem minha vaga garantida, limpinha e tal, né? Uma dos problemas de condomínio, dos seus gargalos, é a conta de consumo da água e o outro é a manutenção. Então, um condomínio que ele vai tendo mais tempo de vida requer mais manutenção, já vai perdendo suas garantias da construtora, e aí é onde a gente percebe que vai saindo dinheiro. E é difícil começar a estimar o que vai ser gasto com manutenção. E como vai aparecendo infiltração, estoura um cano, azulejo vai soltando. Então, assim, a gente percebe que a manutenção é um gargalo. E a gente tem que deixar muito claro, aí é uma figura mais até do síndico para poder expor seus moradores que, eu ia até te perguntar isso daí. Vocês devem chamar o síndico para conversar direto, né? Porque, olha, vai por aqui, né? Olha, vai estar previsto para acontecer isso, né? Se você não tomar uma atitude e tal. Essa atitude diferente que a gente precisa, né? Então, a gente percebe que está tendo que ter uma evolução das pessoas que trabalham no mercado condominial. Quer seja na administradora, no setor jurídico, na manutenção. É um setor diferenciado que a gente, quando fala do meio empresarial, comercial, serviço, a gente estima lucro. Então, uma dessas a gente consegue ter uma margem, uma sobra, e pode um ano ou outro estacionar um pouquinho, mas tem um pouquinho de margem. No condomínio não tem. É igual, no meio público a gente tem uma previsão orçamentária. Aí quando a gente pegamos aí uma pandemia que veio de supetão, a gente tem que dançar conforme a música. E aí afetou a questão econômica. Então, assim, eu falo que a pandemia ela veio para ensinar muita coisa mudou.
Hoje a gente também tem o que os moradores ficaram muito afastados dos condomínios, porque a gente vê no cenário de Campo Grande aí de trabalho, as pessoas trabalham, sai cedo para trabalhar, muitas vezes nem voltam para o almoço, só volta à noite e vai dormir. Com a pandemia, a gente vê que os moradores agora estão ficando nos condomínios. É o home. Então ela tá olhando, está consumindo mais do condomínio, serviço, água, luz, o que seja lá da manutenção. Então a gente precisou ter mais olhos aí, porque não de fato na pandemia para condomínio a gente deixou de gastar. Pelo contrário, a gente concentrou mais pessoas dentro do condomínio e precisou o quê? E quando você mostrou pro síndico, para a síndica, né, você olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, já teve resistência já do síndico, assim, não vou gastar mais com isso. Não... a gente tem uma certa dificuldade ainda que a figura do síndico, principalmente profissional, ele não está regulamentado de fato no Brasil. Ah, não? Não, ainda não. Eu pensei que é. Então a gente pode ter aí o síndico advogado, o síndico administrador, contador e o síndico que não tem formação até de nada. Muitas das vezes a gente vê que o cenário de sindicatura é aquela pessoa que estava no condomínio e viu lá o sofrimento, o meu condomínio não melhora, não tem melhorias, é sempre a mesma coisa, é só taxa extra para ainda cumprir obrigações fiscais, trabalhistas, alguma coisa assim. E aí a pessoa cai de paraquedas e aí às vezes ela vai evoluindo. A gente tem esse cenário aqui em Campo Grande de pessoas que se destacaram por isso, que um dia chamou a atenção numa assembleia, eu quero ser candidato aí porque eu quero ver a minha casa diferente. E aí agora a gente está vendo que o mercado está mais disputado, acirrado, que necessita de bons profissionais. Então a gente está vendo que agora é uma virada de chave que está trocando um pouco esse pessoal que representa de fato esses condomínios. É lógico que a gente vê que como de fato não é muito regulamentado, que tem uma formação específica para aquilo, então a gente vê resistência assim, a gente chegar e levar uma assessoria para a pessoa, ela fica... vou pôr depois, a gente vê um pouquinho de ego também, que vai ser feito ao longo do que ele acha que deve. Então tem gente que precisa apanhar um pouquinho para ver de fato como é a atividade. E assim vai evoluindo, né? Você pode me corrigir se eu estiver errado, sim, tá? Por favor. Mas assim, eu vejo por aí, não são todos os condomínios, não conheço todos os condomínios de Campo Grande também, não conheço nem metade da metade. Sim. Mas alguns condomínios onde eu vou e tal, tem alguns síndicos, cara, que fazem um trabalho enorme. Não vou falar nome aqui e tal, né? Mas que faz um trabalho maravilhoso assim, dentro do condomínio. Eu não sei se ele tem uma empresa, sim, né? Não sei se ele age sozinho, não sei. Mas o condomínio é bonito, lindo, cheiroso, né? Então, mas eu vejo também alguns síndicos se candidatando a síndico pensando numa eleição de vereador, né? E como lidar com isso, cara, justamente com essa questão de ego? Essa questão de pensar em uma oportunidade através do cenário condominial, isso aí de fato é uma constância presente no dia a dia. Então não estou errado, então. Não tem como. E primeiro vem, eu quero ser síndico, quero ser um representante condominial. De fato, tem alguns condomínios que se formam até um vereador aqui em Campo Grande. A gente tem lá condomínios de... Opa, chegou o café. Aí sim, agora a conversa rende. Agora que vem. Quer esquentar as palavras agora. Nossa, até que enfim um dia... Vai ter corte ou não? Não. Até que enfim o dia tô tomando café, hein? Olha aí, hein? Olha esse quase fiz, hein? Eu tô guardando esse copo aqui faz um tempão já. Porque esse é o melhor, né? Esse é o melhor. Você quer um copo plástico? Claro, pra poder caber mais aí, tá bom. Pô, aí pareceu um copo de refrigerante, olha só. Meu cara. Não, cara, toda hora eu fico servindo, porque eu tomo mais café que todo mundo aqui, né? Café. Então toda hora eu fico assim, não, vou segurar esse copo aqui pra poder servir uma vez ou duas no máximo. Fuma? Não? E olha só, quem fuma às vezes acaba com bastante café, né? Eu fiquei 10 anos sem tomar café, cara. Sério? Eu estudava de manhã na faculdade, depois ia trabalhar, só saía de noite. Aí as meninas da limpeza falaram assim, não, começa a tomar um cafezinho e tal, pra poder se manter acordado. Mas isso é verdade mesmo, ó. Quando
lá o office boy que eu comentei aí, fazia café, cortava pão lá, e aí o café eu fazia e não tomava. Mas aí vai indo, a gente vai estudando, né? Vai precisando ficar mais pilhado. E aí toma café. E época de aula, a gente lecionava lá, tomar café à noite. Como toma café, né? Cara, e assim, normalmente não se toma, né? Então, café à noite. Pô, 9 e pouco da noite, 10 horas, tô tomando café. Então... o que eu fiquei 10 anos sem tomar café, voltei a tomar café por conta do trabalho da faculdade e tal. Não tava mais aguentando, aí passava a menina da limpeza, não, toma aqui um cafezinho e tal, né? Daí a menina levava até na minha mesa, tá, essas coisas. Então eu fiquei gostoso de café de novo. E o café tá bom, hein? Acho que eu vou voltar mais vezes aqui pra tomar esse café. Só no pod que apareceu, hein? Só ficou gostoso assim, porque eu dei todas as indicações pra minha esposa. Faz assim, coloca devagarzinho, não deixa ferver a água. Ela vai assistir depois e vai te dar um tapa. Vai assistir depois, você fica esperto, moço. Bom, meu cara, então é isso. Essa evolução, de fato, alguns absorvem mais uma assessoria. Quem trabalha com assessoria sabe que às vezes a gente passa, nem sempre é absorvido aquilo naquela hora e colocado em prática. Então, a gente vê essa evolução aí. E a sindicatura, ela tem ainda a figura agora, além de ser um morador daquele condomínio, ele pode ser uma pessoa profissional, um síndico profissional, uma síndica. E aí a gente está falando de um terceiro que vai vir se colocar à disposição, candidatar, quem sabe ser eleito. Já tem essa figura e aqui em Campo Grande está bem forte. O cara deve ter uma bagagem, então, para poder chegar e falar assim, olha, eu quero me candidatar, né, na eleição, tudinho. Ele não precisa ser morador? Não precisa ser morador. Precisa ser condomínio? Hoje tem a figura do síndico profissional ou síndica, e aí por isso que de fato não é regulamentado saber qual a sua formação. Você precisa se registrar no conselho de classe? Qual conselho? Então, existem ainda algumas brigas, né, de uma forma organizada para qual conselho de classe que vai ser esse síndico. É CRA, é um CRC, é OAB, então não tem de fato. Conheço síndico teólogo, frentista, biólogo, bacharel em direito, tecnólogo em processos, tem diversas formações aí. Então, eu acredito que na hora que regulamentar de fato, a gente vai ter então, acho que uma peneirada, né? Mas de fato um norte para falar assim, é assim que tem que ser. Vocês já chegaram até assim notar que assim, cara, esse síndico aí vai dar trabalho, moço. Vamos chamar ele, vamos dar uma formação para ele, vamos sei lá, dar uma aulinha para ele. A gente está até com uma vontade agora e a gente deve colocar em prática, trabalhar com mentoria para síndico ou síndica, né? E quem sabe caminhar para não mais com a Ideal, com uma outra organização para poder trabalhar com essa formação de pessoas que trabalham para condomínio. Até mais para se capacitar, né, cara? Chegar lá e saber o que está fazendo. A gente precisa de que as pessoas tenham boas práticas de condomínio, boas práticas de gestão, que tenha ética, que tenha moral, que tenha um pouquinho de princípio até humano, né? Porque hoje a gente tem uma sensibilidade para entender o outro. Quando a gente começa a falar que a gente é gestor de recursos, que começa a ficar mais tranquilo, fluxo de caixa melhora, a gente tem que direcionar os olhos das pessoas. O condomínio hoje, ele requer atenção aos seus moradores. O morador cada vez mais, a pessoa, o ser humano cada vez mais, ele depende ele requer cuidados, necessidades, as pessoas têm dificuldades. Eu falo que hoje até o síndico não é mais a pessoa que quase vai ter aquela formação econômica, aflorada, ele precisa ser mais um tomador de decisões, um gestor de conflitos, tem muito problema entre moradores, e se for citar histórias aqui tem um monte de coisa, né? Você está com um evento nesse sentido aí, né? Sim. Qual que é o evento, Paulo? Tem como colocarmos aí? Aqui. Superação Síndicos, né? O que é esse evento, Paulo? Você pode falar um pouco dele? Esse aí, né? Está chegando... Esse aqui é no dia 28 de novembro. Ele está colocando ali às 18 horas e 30 minutos. É um evento voltado ao mercado condominial, mas ele tem a chamada que é o Dia do Síndico. Então, o Dia do Síndico é sempre dia 30 de novembro. E aí, como aqui em Campo Grande tem muitas coisas, muitos eventos que acontecem nesse dia, e às vezes o síndico vai ter outras coisas ali, então o que a gente optou, né? Para ser dia 28 de novembro, tá? Então, o que a gente fez?
trazendo 2 palestrantes. Posso precisar de mais café, tá aí? Tá. Um é o professor Carlão, tá? O professor Carlão trazer um pouquinho de motivação. O professor Carlão, conhece, né? Ele é o famoso aqui em Campo Grande. É o famoso aqui em Campo Grande. Falar um pouquinho de superação, desafio, principalmente no ramo, no campo da saúde, né? Que é o que a gente... acho que na esfera empresarial, organizacional, empreendedorismo, a gente consegue lapidar os problemas, né? Tem que conseguir. E aí, no campo da saúde, quando chega, e aí? E aí, se você tem 2 opções, ou continua ou você para. Então, ele é um exemplo disso. A gente buscou ele para trazer um pouquinho, sair um pouco da esfera técnica, né? Trazer um pouquinho de motivação. Todo mundo tem problema e às vezes a gente acha que o nosso problema é maior sempre que o do outro, né? Exato. E aí, a outra palestra é um pouco mais na área técnica de gestão e principalmente para síndico. O síndico que está vindo é um síndico profissional. A nível Brasil, tem um trabalho legal aí já no mercado condominial, tem um canal no Insta, De Repente Síndico. Então, pelo próprio nome, um dia ele se candidatou, colocou à disposição e De Repente Síndico, e aí, e agora? Né? Então, vai trazer um pouquinho aí dessa vivência como síndico, como gestor de condomínio, os desafios, né, as oportunidades, e falar um pouquinho também de um plano diretor que o condomínio tem que ter, o próprio gestor, saber... A gente tem lá no condomínio regimento interno, convenção, tem o Código Civil, mas tem outras coisas que a gente pode colocar em prática, planos de governança que vai favorecer não só o crescimento do condomínio, mas dos gestores e sustentabilidade do condomínio, né? As próximas gerações terem benefício do que é feito hoje, né? Então, um evento que vai ter também música, né, um coffee, um choppzinho para interação. Somente para síndico? Não. Um show. Então, porque eu me interessei agora também para poder ir nesse evento. Vai ter um coffee. Um evento gratuito, tá? Bacana aí, cara. Então, assim, a gente tem alguns apoiadores que vão trazer os seus trabalhos, seus serviços, né, seus produtos. E coisa nova também, tá? Então, não é só para síndico não, tá? Quem é do mercado condominial, quem pode participar. Muito bom. Tá aberto ao público. Tá aberto ao público. Então, é isso que você falou. De repente, né, o cara não tem intenção agora de ser um síndico, mas quer entender um pouco como é que funciona. A gente deixa chamado dia do síndico também, quem já é síndico, lógico, né? Que vai engrandecer bastante. Mas também tem aquelas pessoas que têm a vontade de ser. Ou vai ser síndico, ou tem aquela vontade de ser síndico, daqui a um pouco ela vai ser uma boa conselheira. Ou então, ou participa de algum conselho dentro do condomínio também. Então, né? assim, todas as esferas. Bacana demais, cara, bacana demais. Soluções para condomínios, soluções para as empresas que prestam serviço para condomínio, vai estar tudo nesse evento, tá? Paulo, ele serve também para quem tem um pezinho atrás com... Sim, também. Tem com morar em condomínio? Sim. Acho que hoje a gente precisa, a ideia... Então, vamos lá, dizer quem que é o organizador do evento, né? Então, o doutor Alex, um companheiro seu da Labu, tem assessoria jurídica aí, tá? Condominial. Doutor Alex é uma empresa aí na cidade, atua até no estado, fora daqui de Campo Grande já também. E aí a gente, todo ano, cada um fazia um evento voltado para esse dia do síndico, né? Ou ao longo do ano, algo voltado para a gestão condominial, para o mercado condominial. E aí esse ano a gente conversou, e aí, o que vai fazer? Então eu sempre fazia lá um café na Ideal, chamava os síndicos, e aí eu vi que não estava rolando muito, precisava de algo mais, ou estava ficando já muito marcado. Eu queria que os síndicos se encontrassem, trocassem figurinhas. O que aconteceu no seu condomínio? Uma experiência. Às vezes o cara está passando por uma dificuldade igual, parecida, e o outro já deu uma alavancada. Ele pode pegar aquela ideia e melhorar ela ainda e transformar em para um celeiro, né? Então, a gente vê essa necessidade que é um mercado que as pessoas acabam não se conversando. Não sei se por ego, se pela uma falsa disputa, em que todo mundo participa. E aí a gente veio, vamos fazer um evento junto? E aí a gente pensou qual? Porque se chamar alguém também do mercado de Campo Grande, um ou outro pode ficar chateado. Por que não chamou para palestrar? Por que não chamou para eu expor alguma coisa? A gente pensou numa pessoa isenta de fora e trazer também essa questão da motivação, né? Então, por isso esses dois pilares de palestra. E aí com uma linguagem mais comum, técnica, mas com uma linguagem que a pessoa consiga absorver, mesmo quem não é da área, que está pensando em entrar nessa área,
que não sabe que vai, mas ela gostou do mercado condominial. Então, que é um mercado que eu falo que aqui em Campo Grande está ficando muito forte. São muitos condomínios. Se não é morador, a pessoa, dependendo, ela vai prestar serviço para um condomínio. Vender para o condomínio. Né? Então, trabalhar para alguém que trabalha para condomínio. Né? Então, o condomínio é carente de muitas coisas. E de mão de obra. Tá? O que a gente percebe é que a evolução, né, o aperfeiçoamento da mão de obra que presta serviço para o condomínio, em todas as esferas. Tá? Então, é isso que a gente pensou nesse evento. Então, organizamos aí. E aí, o Superação Síndicos é um nome que a gente colocou para não ficar... Quem que está organizando? É a empresa de cada um dos dois, ou as duas, ou o nome de cada um. Então, a gente organizou como Superação Síndicos. É o primeiro evento. Acredito que de muitos. Ficou legal o nome, ficou legal a marca, o logotipo também ficou legal. Ficou legal também, né? Então tem aí todos convidados, um evento gratuito, tá? Olha aí, gente, não vamos perder não, por favor, hein? Evento que vai ter aí brinde, sorteio, e ao longo dos próximos dias a gente está soltando cada vez mais, né? Tanto dos apoiadores, quanto também das ações que a gente quer no dia, né? E o foco também para ser um evento em que as pessoas consigam conversar. Entendeu? Principalmente até com novas oportunidades no mercado. O que as empresas estão trazendo de novo? Então, quando a gente conversa aí com cada apoiador, tem coisa que nem que a gente está na área sabia que o cara fazia. E uma das coisas que a gente fez também esse ano, trazer empresas que já são do nosso mercado, mas que não eram chamadas para esses eventos. Entendeu? Então, aqui em Campo Grande a gente via muito sempre as mesmas que apoiavam, que tinham oportunidade para levar o seu nome, a sua marca, o seu serviço. Então, a gente conseguiu agora dar uma mudada, flexibilizar, levar outras pessoas. Então, está sendo bom. Que bacana, cara. É até interessante até mesmo para corretor de imóveis participar desses eventos. Todo mundo que é da esfera, que é de um ramo do mercado condominial, vai ser bom. Estava pensando também, até mesmo nas construtoras. Sim. Né? Paulo, desculpa. Não, eu só ia reforçar a questão do local, né? Que é no Grand Park Hotel, né? Na Avenida Afonso Pena. Assim, tudo cada detalhe do evento, eu falo que Dr. Alex, os apoiadores que estão conosco aí, pensamos em cada detalhe. Grand Park, por que o Grand Park, né? O palestrante vai ficar ali, próximo do shopping, e o local, ele é bom para todo mundo, né? Então... Eu conheço lá, já participei de eventos lá. Na Afonso Pena, né? Então, ela ramifica para outros locais da cidade, então é um ponto bom para a gente fazer o evento, né? E horário, o dia que não é para conflitar com o dia do síndico, de fato, dia 30. Às vezes até o síndico ou a síndica quer comemorar lá com a família, né? Porque eu falo que não é fácil ser síndico mesmo. É um profissional que ele trabalha em casa e que o problema está em casa também. Né? Ele não consegue, às vezes, fechar a porta. E algumas coisas que a gente escuta, o síndico não consegue desvencilhar o telefone, que fica olhando as imagens para ver se está tendo problema. Isso até à noite. Não é só ao longo do dia, não. À noite também. Ocorreu já... desculpa, Juninho. Você fez uma pergunta? Pode emendar aí. É que ele vai falando algumas coisas, mas surgindo aqui. Pode perguntar. Sim, já chegou... algum síndico, alguma síndica falou assim, entrei numa bucha, né, já está com a empresa ideal lá dentro, não quero mais isso daqui. Como é que se procede com isso? Se houve já caso, né? Eu tenho visto assim, quando eu falo o virar de chave, a gente está vendo nesse exato momento, nessa época mesmo, algumas pessoas que eram referências, lideranças da área condominial, elas estão cansadas. Elas estão fadigadas e estão, às vezes, renunciando aos cargos aí. Por sinal, a gente não conversou nada disso aqui. Hoje eu recebi um síndico que está querendo renunciar. E ele vinha ao longo dos dias aí, Paulo, e a gente conversando, e falou, Paulo, primeiro a saúde. Saúde mental. Então, esses... Que legal que vocês dão esse direcionamento, cara. Porque às vezes a pessoa tem muito... Assim, sobrecarrega tanta pessoa que o mental dela vai... Às vezes a gente, como assessoria, a gente quer que a pessoa permaneça. Ela precisa, às vezes, de um ombro amigo, uma fala para motivar. Mas quando a gente vê que já está complicado, porque como o síndico trabalha e no lar, a maioria é no seu próprio condomínio,
ele está levando o problema para dentro de casa. Ele não consegue desplugar, não consegue descansar. Imagina a campanha tocando lá dele, cara, o tempo todo. É por isso que eu falo que um condomínio é uma engrenagem. Cada elo dessa engrenagem é uma pecinha que tem que fazer parte da outra. Ninguém é mais do que o condomínio. Eu costumo falar que a Ideal cresceu, mas ela não tem propaganda. Sempre é o boca a boca. Por quê? Eu sempre entendi que o condomínio, o cliente, ele que precisa estar em destaque. A gente é coadjuvante, faz um papel muito bom, o braço direito, esquerdo, é a perna, é tudo, é o corpo inteiro ali para o condomínio. Mas se o condomínio estiver bem, a gente não está bem. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender de fato que o condomínio, sim, é uma organização, tem seu CNPJ, é uma empresa normal, só não tem fim lucrativo. Mas ele precisa de muito apoio e a gente tem que focar para ele. E aí o síndico, a síndica falou assim, não tem mais, não quero mais acordo, vou embora. Como que vai? Então, quando o síndico, ele é eletivo, né? Ele é eleição dentro lá do condomínio, são só seus moradores ali, os proprietários que votam, aí ele tem que renunciar. Então, vai ocorrer uma assembleia, que é uma reunião condominial. Vocês cuidam disso também? Sim, a assessoria a jurídica e a administradora tem esse papel importante nessa assessoria, nessa informação do que tem que ser feito. E aí a gente vai seguir o que determina regimento, convenção do condomínio, quais são os ritos para essa situação. Tem síndico que ele renuncia no ato da assembleia. Vou ler a minha carta e renunciar lá. E tem síndico que ele já não faz isso, ele vai fazer antes. E aí a gente tem que ver como que vai ser, quem que vai representar essa ausência, quem que vai poder convocar uma assembleia, tá? Então, tem alguns ritos ali que a gente tem que seguir, né? Tá. E organizar essa passagem de bastão de comando aí. E já houve rejeição do próximo síndico, da próxima síndica, assim, não quero mais trabalhar com essa empresa, eu dou conta sozinho. A gente... E aí acaba enfiando as mãos, trocando os pés pelas mãos, depois chama vocês de novo, não, eu estava errado. A gente já percebeu isso aí. É fato que uma liderança, um síndico ou uma síndica, muitas vezes ele vai levar aquelas pessoas que ele tem como referência, né? E às vezes ele, quando troca, ele quer trocar todo mundo que presta serviço lá, porque às vezes os moradores querem isso, que é um novo olhar, que é um novo foco, mas acontece depois de voltar assim. É normal isso até dentro do mercado condominial. É até difícil mudar porque, de fato, são novos olhos, né? É uma nova liderança, um novo olhar. Às vezes a pessoa, de fato, tem gente que é mais voltada para manutenção, tem gente que é um pouco mais pé no chão, tem gente que pensa um pouquinho mais lá para frente, tem que fazer o agora pensando no amanhã. Acha que o síndico é um glamour, né? E não é, né, gente? Eu falo que é uma função eletiva, muito trabalho, responsabilidade civil e criminal está no nome do síndico. Então, se for pegar aí síndico, tem lá um monte de processo, de fato ele? Não, ele só representa aquela instituição, aquela organização lá. Então, requer de muito trabalho. Imagino, cara. Imagino o trabalho de vocês. Eu tô interrompendo de verdade. Pode ir, tá importantíssimo as suas perguntas. Não, por favor. Eu falo que é equiparado ao meio público, porque às vezes a pessoa, tem um líder que está há muito tempo, e aí tem uma oposição. É normal isso acontecer. E aí a oposição não entende de como funciona aquela máquina condominial. E aí quando se depara, fala, meu Deus, e agora? E aí vê que às vezes até aquela crítica com base no anterior era só unir um pouquinho mais de força, né, de dar as mãos ali para caminhar junto, entendeu? Então a gente vê de fato que depois acaba a pessoa renunciando também. Porque eu vejo também assim, às vezes o síndico... dependendo também, né? Ele tem um trabalho muito bom e tal, e ele vai ali se reelegendo. Não cria um certo vício também do síndico? Eu vejo, acaba que às vezes sendo um pouco mais contido, ou um pouco mais, não digo arrojado, são visões diferentes, né? É lógico que quem está há muito tempo, ele está mais tranquilo e tem a máquina mais na mão e sabe. Não vejo muito disso aqui em Campo Grande, principalmente em Campo Grande, né? Mas, e que não sei se de fato
renovar no condomínio, não sei se de fato é o melhor, mas que a gente tenha boas práticas. Por isso que a gente tem pensado muito em preparar as pessoas. Então, se tiver uma boa administração, né, claro, não tem por que mudar, né, tal. De repente agregar justamente, né, os dois, a oposição caminhar juntos. Não, eu estou aqui do seu lado, tal. Teve alguma situação assim que a pessoa renunciou e não tinha depois um candidato? Já. E o que faz na situação dessa aí? Tem que achar um candidato. Tem que achar um candidato. Tem que achar, mas vamos supor que não ache. Como que é conduzida essa gestão? Já vi, às vezes, as pessoas que ficam conselheiros, mesmo que seja momentâneo. Quando um síndico, no exercício daquela gestão, daquele mandato, ele renuncia, todo mundo que entrar, às vezes não é só a figura do síndico, é um conselheiro, um subsíndico, todo mundo que é de eletivo, quem for substituir, que for eleito no lugar dele, vai para um mandato tampão. Não inicia-se uma nova vida. Então, muitas vezes as pessoas entram para terminar o mandato, preparar esse terreno para ter uma nova gestão de fato, entendeu? Então, isso acontece, é o mandato tampão. Então, às vezes as pessoas acabam abraçando a ideia para ficar até o fim daquela gestão para poder terminar. Caso não ache um candidato todo, vocês podem oferecer esse síndico profissional que você comentou? Existem até algumas administradoras aí que trabalham como síndico profissional. No Brasil, síndico profissional é diferente até do que vem acontecendo aqui em Campo Grande. Uma figura só. De fato, síndico profissional é uma equipe. Tá? Às vezes a gente vê no mercado condominial brasileiro, síndico profissional ele tem lá assessoria jurídica dele, administrador dele, engenheiro dele, e aí o condomínio tem o dele. Então, o exercício daquele síndico, ele tem toda uma equipe por trás. Porque se for falar uma pessoa só, a gente tem condomínio de 800 e poucos apartamentos, 700 e pouco, 500 e pouco. E para condomínio de 14 unidades, 13 unidades. Então, requer muita coisa. Despender tempo e que às vezes o síndico civil e criminal, então ele é todo do condomínio, mas só para conversar com o morador, né, para atender aquela demanda, que seja uma reclamação, que seja uma orientação, toma tempo. Então, por isso que ter uma equipe por trás para apoiar ele, e não só a administradora do condomínio, o jurídico do condomínio, a equipe de asseio e conservação, um zelador. Eu estou perguntando 1000 perguntas aqui, pode ficar à vontade. Bom, você já dá para ver aí que você tá muito a par dos desafios, tudo, já citou aí vários desafios, mas eu gostaria de saber assim, quais são os maiores desafios hoje nessa área? Já são desafios assim que já estão sendo tratados, cuidados, ou tem desafios que ainda exige um aprimoramento, um estudo? Eu acredito que o principal desafio é a qualificação das pessoas que trabalham no mercado condominial. Não é só da minha área de gestão, jurídica, são todas as pessoas, todos os profissionais, todas as empresas se qualificarem. E pensar que, de fato, o mercado condominial deixou de ser nicho há muito tempo. Ele requer cuidado especial de pessoas preparadas para desempenhar o papel do mercado condominial, entendeu? E não mais uma adaptação à terceirizada porque ela atendia setor público, né? Asseio e conservação, limpeza, portaria, porque era de uma outra e veio. Não, o mercado condominial, ele requer cuidados porque ele tem uma legislação própria, norma própria, e que cada um também modifica alguma coisa. Então, precisa que essas pessoas estudem um pouquinho, se qualifiquem para desempenhar um bom trabalho. Um jardineiro é diferente de um jardineiro de um condomínio para uma empresa que tenha lá seu espaço do tamanho, ou às vezes até maior que no condomínio. Condomínio, a gente está falando de multipropriedade. Eu tenho a minha, você está lá, você tem a sua, eu posso ser solteiro, você tem a sua família, você tem visitantes que vêm frequentar, tem pessoa de menos idade, mais idade, e aí essas pessoas que prestam serviço ali têm que estar preparadas para isso. Então é muito diferente do mercado só organizacional, é um mercado organizacional condominial.
E cada um tem uma percepção sobre o espaço comum, né? Tem. Gosta. A gente fala assim que é difícil até uma assembleia a gente conseguir abordar tudo de uma forma legal para todo mundo, porque tem o individual. A gente está tratando o coletivo, mas é cheio de individual, né? Cada um tem os seus anseios. Às vezes a minha família vai requerer um parquinho. A sua academia, a sua você quer infraestrutura para guardar seu veículo e colocar uma garagem. Então, são necessidades, anseios diferentes que depois a gente tem que chegar num bem comum. Por isso que eu venho falando que a gente precisa de boas práticas, ter um plano diretor, que não é só mais o regimento, convenção, esses aí que dão o norte para o condomínio. Também ter um código de ética, de conduta para cada função de fato, um plano diretor que esses 2 anos de mandato, eu vou fazer o que tem que fazer, mas vou preparar para aquilo que vai acontecer daqui 5, 10 anos. Porque o que a gente tem igual no meio público é que as boas ideias elas travam. Precisa iniciar com uma boa ideia para virar um plano de ação, para virar de fato, para levar uma pauta de assembleia, para ela ser votada ou não. Às vezes ela vai ser naquele momento, às vezes ela vai ser com o tempo. E o que a gente precisa? Que as gestões ao longo dos anos, elas estejam juntas. Aí a gente vê uma boa ideia que ela, quando ia ser colocada em prática, parou. É igual uma obra. Um visava uma área de bem comum, de uma área PET. Mas trocou a gestão. Não, isso aqui não é bom para agora. Mas, poxa, a gente colocou isso aqui no plano diretor que ele vai acontecer. São essas boas práticas que a gente precisa agora, nessa virada de chave, implantar em condomínio para as coisas não pararem. Então, a gente vê hoje uma crescente de pessoas morando em condomínio porque acha que é mais seguro, que é mais tranquilo. Eu tô nessa. Que aí a gente vai para condomínio que tem piscina, que tem uma quadra, que tem um canto para poder estar com família, que coisa uma casa não teria. Né? Ou que seria colocado em prática por muito mais tempo. Então, a gente precisa pensar em sustentabilidade. Então, e aí? Só o meio público às vezes não dá conta. Então, se é difícil no meio público, imagina em condomínio. Né? Diversas pessoas, diversas classes, estudos. Então, você atende o interior também ou só mesmo a capital? Hoje, de fato, a capital. Temos aí algumas frentes para trabalho para interior e tal. É que, de fato, no nosso estado, o interior é diferente o estilo de condomínio, então o tipo de gestão. E por isso que a gente precisa difundir boas práticas, que eu falo que cada um no seu quadrado. Às vezes a gente vê no interior empresas que prestam serviço X, mas ela coloca como um adendo, ela presta um outro. Entendeu? Então, de fato, às vezes, da minha área, por exemplo, tem gente no interior que não conhece de fato o que é gestão de uma administradora, que é esse apoio a uma administradora. Tá? Então, é muito mais do que apresentar uma taxa de condomínio, é uma assessoria para o síndico. Então, a gente precisa ainda elevar esse conhecimento no interior. Paulo, a Ideal, ela se faz presente em alguns momentos pontuais ou ela se faz presente todos os dias da vida em condomínio? Como que seria? Seria que nas assembleias? Assembleias, o apoio, a gente faz o apoio financeiro, então organiza as contas a pagar, o síndico ele vai entrar e vai pagar no aplicativo do banco. O síndico encaminha e vocês fazem essa organização. Sim. Tem alguns condomínios que a gente faz a aquisição, então orçamento, toda aquela questão orçamentária e depois vai para de fato a aquisição, organização da gestão de contas a pagar. Temos aí envolvimento legal com jurídico, com engenharia, então trazer um pouco do plano de manutenção, colocar isso em prática, auxiliar. Eu falo que todo mundo tem que estar de mãos dadas, né, para poder exercer um bom trabalho. Mas de fato quase que toda a esfera de apoio administrativo financeiro, contábil, nós estamos lá. Vocês estão presentes. Mas isso eu falo que muito precisa da figura do síndico entender isso aí, deixar isso acontecer até para ele ter uma melhora na entrega do trabalho dele. Por isso que eu falo, hoje o síndico ele está deixando de só se preocupar com
questão econômica, saúde financeira do condomínio, mas também saúde dos seus moradores. É conversar, entender aquelas necessidades. Isso aí vocês dão esse apoio para o síndico. A gente fala que dá todo o suporte de apoio administrativo, ali financeiro, e deixa ele para esse atendimento ao morador. Eu falo que muito do nosso trabalho, se ele entender isso aí, ele vai ter mais tempo para atender o morador de fato lá na ponta. Que é aquele que quer saber, e o regimento interno? E aí, que hora que é o horário da piscina? Que hora que é o horário de academia, de condomínio? Que hora que é o horário a prática de basquete numa quadra poliesportiva? Que tem que atender um dia vôlei, futebol, tem condomínio que tem tênis. Então, aí ele vai para esses atendimentos lá. Eu falo que hoje é uma mini cidade os condomínios aí. Às vezes a gente até tem que atender o morador. Lá no administrador é assim também. O morador liga porque às vezes ele não conseguiu um atendimento e quer uma orientação que às vezes é até um apoio de ele quer uma orientação que não é até do condomínio. O que ele pode fazer para pleitear porque a conta de luz dele veio alta, não está chegando a conta de luz dele. Então são coisas que a gente tem que escutar a pessoa, né? Os moradores estão vindo, o ser humano está vindo com esses anseios aí, e não só mais no mercado condominial, de outras coisas. Aí se não atende isso lá na hora, ele fica insatisfeito. Aí às vezes ele acaba sendo uma oposição que nem de fato é problema do condomínio. Tá? Não falo nem advento, mas com hoje em dia tudo é internet, né? Tudo é mídia social, tal. Vocês também fazem algum trabalho de orientação dentro dos condomínios para esse tipo de... A gente é uma vontade de um tempo fazer isso, veio a pandemia, travou um pouquinho dessas ações. A gente tinha uma sala de treinamento que era para preparar. Eu vejo que às vezes a gente tem boas ideias dentro de um condomínio que não são lapidadas. Tem bons profissionais dentro do condomínio e a gente não escuta essas pessoas, não dá margem para atender eles. Então, às vezes, e são as pessoas que estão ali no dia a dia. Então, a gente tem essa vontade de trabalhar assim. Um primeiro passo vai ser a mentoria, trazer um pouquinho de orientação para síndicos, né? Conselheiros, as pessoas que são os representantes aí dos condomínios, e trazer também, quem sabe a gente tem um artista dentro do condomínio que não é visto. Né? A gente tem bons profissionais até mesmo para a área de gestão, a área do jurídico. Eu falo que o condomínio é uma mini cidade e ali tem muitas pessoas. Tem artistas, tem bons profissionais. Muitas vezes a gente está buscando alguma coisa que é para o condomínio e tem os seus moradores que já atuam com isso e a gente não sabe, entendeu? Porque às vezes a pessoa no dia a dia, na correria, ela não se envolve com o condomínio. E o condomínio é cheio de necessidade. Ele precisa de material da piscina para material administrativo, de suporte, de segurança. Então tem muita necessidade. Pintura, jardinagem, de manutenções. É uma mini cidade, a gente precisa de tudo. Quando nós falamos de condomínio, e se for olhar aí sobre a ótica da evolução, né, condominial, o Código Civil de 2002 que trouxe aí os principais fundamentos aí que nós temos hoje, né? Mas fora dessa perspectiva legal, como que você avalia hoje a evolução condominial no sentido assim de não é só a legislação, mas eu digo assim, na questão de formação mesmo. Porque na legislação nós temos ainda aí os teóricos que escrevem a respeito deste ou daquele artigo, que são mais polêmicos. Mas hoje existem teóricos que escrevem sobre toda essa realidade aí? Esse assunto ele é debatido? Existem fóruns? Como que funciona essa? A gente está vendo que está vindo agora de boas práticas para ter uma literatura condominial, sim. Então, a gente já começa a ver aí, tem um primeiro curso de gerentes, gestores de condomínio. Eu acredito que daqui a um pouco ele vai se tornar uma fileira lá da faculdade, tá? Tem muita pós-graduação dentro da área de mercado condominial, mas ainda requer
Tem algumas pessoas caminhando para essa literatura condominial, tem alguns eventos que a gente vai e vê alguns pilares, algumas pessoas que estão voltadas para isso já. Mas, de fato, a gente vai lá, vamos buscar uma teoria da gestão que o condominial não tem. Entendeu? Está vindo de boas práticas, daquilo que foi colocado, que se apanhou, que remodelou, que o outro vem para isso. Tá? De fato, não tem um acervo de literatura condominial, não existe muito isso não. Mas das coisas que vêm se evoluindo, falou aí do Código Civil, alteração do Código Civil, a gente vê também que a viver em comunidade, que é o condomínio, né, mais fisicamente, né, eu saio de uma porta, eu já estou vendo ali tem outra família, e assim vai lá no corredor, tem quantas famílias ali. Então essas necessidades começaram a aparecer no mercado condominial mais afloradas, né? Então a gente tem a evolução da lei dos pets, a gente tem a evolução aí que o gestor condominial, o síndico, ele é responsável por aquela que a gente falava assim, briga de marido e mulher, ninguém mete colher. O síndico tem que, não vai lá de fato separar, mas ele tem que levar para a autoridade policial, falar, aqui aconteceu, sob pena de omissão. Então está evoluindo, porque as pessoas estão vivendo próximas umas das outras, né? Então, com mais frequência, e cada vez mais vai ser assim. Então tem evoluído por conta das necessidades mesmo. Nós tínhamos uma legislação de 1916, né? Então, para 2002 aí, muita coisa mudou. Tinha mudado. 16 tinha condomínio, né? Já tinha noção, né? De viver em conjunto, mas era sociedade. Era muito limitado, não contemplava todas essas mudanças que o Paulo disse. A evolução do mercado condominial como um todo foi de tropeço, foi de implantar uma coisa, tem que ser ajustada para ir aprimorando, visando o bem comum, visando o bem-estar entre as pessoas, entre as famílias. Daí a gente tem evolução de necessidades, além das básicas, né? Aí vem necessidade, a gente fala aí de autismo, então, cada vez mais nas discussões que a gente vê das boas práticas, de eventos e tal, tem que ter o lado humano. Então, há um bom tempo atrás, aí a gente falava que não tinha bom senso viver em comunidade, em sociedade. Em condomínio vai ter que ter. E aí a gente pega aí as necessidades que um autista depende, que aquela atenção que precisa, o condomínio precisa ter um bom senso, tá? Não somente os gestores, mas também os moradores ali, né? Poderia dizer, Paulo, que para viver em condomínio, as regras têm que ser claras e todo mundo tem que segui-las, né? Sim. Acho que essa seria, né? A gente pega... Ou é mais que isso ainda? A gente tenta ser flexível, a gente até orienta para que o líder ali, ele tem que ser flexível, mas a regra tem que ser cumprida. O sim é sim, o não é não. Não tem como não ser, porque o jeitinho brasileiro não dá mais. Eu falo muito que o divisor, o marco para o mercado condominial foi a pandemia. Tá? Então, tratar de uma previsão orçamentária adequada, a gente não consegue mais barganhar preço ao longo do ano. As coisas ficaram complicadas. A gente vê que ao longo do ano as coisas só aumentam. Então, antigamente, eu vou depois negociar com um, com o outro, entre aspas, fazer o leilão na aquisição de alguma coisa e eu consigo baixar. Não consegue mais. Então, as coisas estão caras. Comentar isso, que viver em condomínio requer algumas atenções também. Quando a gente mora numa casa tradicional, é uma coisa. Mas aí, quando a gente vai para condomínio, nem sempre aquilo que eu queria que ficasse de branco, ele vai ser branco. Ele vai ser um azul, ele vai ser um vermelho. É a democracia ali. Entendeu? Então, é isso que as pessoas precisam entender. Mas, né? Então, não só situação financeira, econômica, mas também de cunho social, né? O ir e vir das pessoas ali, mas entender que tem um sim ou não, um regimento interno, uma convenção, né? E tomara que as pessoas implantem seus planos diretores, plano de governança corporativa, e entender que o condomínio é uma organização e que, de fato, ela é viva, que se altera. Uma hora a gente vê um condomínio, ele tem muita pessoa jovem ou crianças, e aí ao longo do tempo, um condomínio que ele é mais familiar, essas crianças crescem. Aí a gente essas crianças começam o quê? Adolescente. Aí depois a gente tem às vezes uma nova leva, que é só o casal, que é só solteiro. Então, a gente em Campo Grande aqui tem algumas divisões, né? Próximo da UFMS tem muito condomínio.
Tem muito apartamento que é alugado, é para estudante. A gente vê um certo hábito naquele condomínio. Pessoas que vão mais à piscina, que praticam esportes, que não ficam muito tempo no condomínio, no seu apartamento, né? E que não são sempre os proprietários. Então a gente vê numa assembleia a ausência de morador, ou as pautas que são colocadas nem sempre são visando de fato o lado familiar, é mais para melhoria de alguma coisa. E a gente vê outros que são familiares, aí é um cuidado diferente, é um outro olhar. Então, é entender que, por isso que eu falo que é uma organização viva e que é diferente um do outro. Olha, eu não sei se existe, tá? Aqui é como um cara leigo mesmo, sim, tá? Você que é um profissional da área, entende alguma coisa e tal, na questão jurídica. Existem alguns sindicatos em Campo Grande e tal, em relação ao síndico, em relação a condomínios. Se existe, como é que é a relação de vocês com os sindicatos? Se vocês são bem vistos ou não? Vamos lá. Então, os sindicatos, cada empresa tem o seu ramo de atuação. Cada ramo de atuação tem o seu sindicato, a sua convenção trabalhista voltada para lá. Tá? O síndico, de fato, ele é um síndico, ou todo mundo que é de cunho eletivo, não segue um sindicato, até porque eu falei que não é uma profissão regulamentada, de fato, não existe esse sindicato mas a gente vê algumas associações. Existem muitas tendências aí de algumas pessoas que vão caminhando para orientação, para consultoria, e a gente vê difundir algumas orientações, alguns o campo do jurídico, da administração, de segurança condominial. Segurança condominial só tem a crescer. Cada vez mais a gente tem pessoas diferentes morando no condomínio, pessoas que vivem 1, 2 anos. Hoje a gente tem Airbnb, que as pessoas vão frequentar o condomínio por uma semana, por 10 dias, 15 dias, e aí a gente vê muita visita ao condomínio e vê que a segurança começa a ficar mais frágil, porque está tendo muita entrada de pessoas estranhas ali no condomínio. Então, essa questão de sindicato, ela é mais voltada para cada um que atua em seu segmento e direcionar para aquilo que atua, né, para a sua convenção de cada área. Não existe, então, um sindicato dos condomínios? Não. Aí a gente tem sindicato de cada um, conselho de classe de cada empresa que se atua, OAB, CRC, CRA, né? Então, é meio o CREA, né? A gente vê também, eu não citei ainda o CREA, tem uma crescente agora no mercado condominial, que é a figura da assessoria do engenheiro, né? Da engenharia. Olha, tanto que é complexo um condomínio, eu cito às vezes assim, um condomínio, às vezes tem 4, 5, 10 andares, e aí o síndico, ele não é uma pessoa técnica da área de engenharia, a administradora também não é, o jurídico também não é. Então, posso colocar piso sobre piso lá no 10º andar? Eu posso substituir uma pedra por uma outra mais grossa? O que vai afetar? Então, por isso que tem a crescente agora, que é muito importante a figura do engenheiro ou da engenheira no condomínio. Por quê? É ele que vai dar o respaldo para o síndico, falar, autoriza, não autoriza, esse requer mais orientações, respaldo do CREA, uma RT. Então, por isso que eu falo, deixou de ser um nicho para ser uma área complexa e precisa que a engrenagem como um todo ela flua e o condomínio seja... E até para essa área complexa, vocês, quando assim, cara, vão trabalhar com condomínio, foi surgindo, né, tal, vocês foram buscar conhecimento, formações? Sim. Né? Como é que foi esse processo também? Como de fato a gente não tem uma literatura da área condominial para cada área, direito, administração e tal, a gente não tem de fato qual a formação mínima prevista para cada empresa, para cada profissional que vai atuar. Então eu falo que o condomínio, assim como na aula, a gente fala que o professor é um bichinho que morde, que cada vez mais a gente vai pegando mais aulas, vai sendo professor, de fato, no condomínio, na área condominial também é assim. Então, é uma área complexa, eu falo que os desafios que movem aquele profissional a crescer cada vez mais. Então, requer muito aperfeiçoamento. Então, vocês estão em constante formação, né? Em constante conhecimento. Por isso que eu falo que Campo Grande, o nosso estado, ele requer de boas práticas e como
Às vezes um bom campograndense, ele acaba ficando mais no seu, eu quero ser especialista nisso, não vou conversar, principalmente concorrentes aqui em Campo Grande acabam nos conversando, principalmente na área do condominial. Mas o porquê que a gente não pode trocar experiência? Né? Quando a gente começa a conversar, a gente começa a falar assim, mas espera aí, então é complexa, ela requer uma tomada de preço, é um padrão. Então, quando ela começa a ficar muito aberta, a gente não começa a conversar, não começa a ter boas práticas, a gente vê que para um condomínio, uma pessoa apresenta X preço e o outro 2, 3 vezes a mais. Mas por quê? É conhecimento, muitas vezes sabe que aquilo é complexo, que vai tomar mais tempo. Condomínios aqui, nem sempre, eu vejo algumas pessoas que concorrem, né? São os companheiros aí da área de gestão, de administração, às vezes tem alguns que trabalham para condomínios menores, outros maiores, é diferente um de outro. Um condomínio que é de casa é diferente de um condomínio que é apartamento, que são vários blocos, que são várias pessoas. Então, por isso que eu falo que a gente precisa conversar mais, falar de boas práticas, até para determinar preço, um padrão, qualidade, saber se todo mundo está atribuindo a mesma qualidade. Então, a gente, como não tem muitas vezes parâmetro de fato, é o mínimo a se seguir, a gente fica meio perdido. Né? E qual que é a pergunta? Não, pergunta você também. Mas tem tanta pergunta assim? Poxa, manda ver. É que às vezes eu também estou extrapolando aqui. Pô, eu vou com calma. Não, tá bom. É o gancho do gancho. Então tá bom, obrigado. Assim, qual que é a projeção, de repente, para ideal? O que você imagina daqui 10 anos é ideal? Eu falo que... A curto, a médio e a longo prazo. Assim como a ideal também, ela é uma organização que ela precisa evoluir, que ela se altera ao longo do tempo, né? Eu costumo só falar que a gente não visa número de fato. Eu não quero ser a maior, a que tem mais quantidade de clientes, mas e sim sempre buscar felicidade, ter o que custo-benefício ali, ter aquela margem de segurança, né? Tranquila, mas cada vez mais poder difundir conhecimento, né? A gente quer que cada vez mais a nossa marca prospere, mas eu tenho um diferencial que se o cliente está indo bem, a gente vai bem. Né? Então, eu acho que agora a preocupação nessa virada de chave, que o mercado está mudando, está vindo novas empresas, isso é bom, mas que seja de fato um mercado saudável, um mercado que tenha competitividade à altura, que todos pratiquem a mesma tomada de preço, então, e que pratique, né, boas práticas de gestão, porque é isso que a gente precisa. Tá? E não só a administração, no jurídico, na engenharia crescente, que a gente até tem de fato poucos profissionais que de fato trabalham com assessoria de engenharia. A gente vê muito, porque apresenta um laudo, mas assessoria de engenharia, o dia a dia, é uma crescente. Quem é da área de engenharia tem assim, um campo vasto aí. E o síndico, né, os condôminos podem perguntar assim, vocês também oferecem esse tipo de serviço? Assim, olha, nós precisamos de uma consultoria de engenheiros, vocês oferecem também isso? Assim, olha, nós temos um grupo. Não, eu falo cada um no seu quadrado, principalmente na ideal. Então a gente tem o quê? A gestão. Né, como fator, administrativo, até porque teria que ter de fato um sócio que é da área de engenharia, se fosse, né, tem jurídico também, então, mas cada um no seu quadrado. E eu falo que de fato lembre do código de ética de cada conselho de classe, que pratique boas coisas, bons exemplos, que exija isso, né? Eu falo que cada dia, se a gente lembrar que a gente está fazendo um trabalho essencial, que aquele dia não pode ser moroso, que lembrar de ética, de moral, de pensar no próximo, no ser humano. Condomínio, a gente não pode esquecer o ser humano. A gente visa resultado, visa um fluxo legal de caixa para o condomínio, mas de fato tem um morador. Então, a relação humana, a gente não pode esquecer. Paulo, eu vou ser bem sincero, cara, eu não tinha conhecimento nenhum da área, né? Não entendia nada de condomínio. Primeira vez que eu moro em condomínio também, né? E assim, cara,
é complicado. Eu fico feliz de ver que tem uma empresa que também pensa também no ser humano. Hoje nós estamos numa sociedade muito, que eu vejo assim, né, individualista. Sim. Que a empresa pensa só no seu crescimento financeiro. Mas não, vocês também estão preocupados com a saúde mental do síndico, dos moradores. O que mais eu tenho preocupado acho que com a saúde mental de todos que trabalham, principalmente o gestor que é o síndico. Se de fato ele tiver com a saúde prejudicada, que o psicológico não está legal, ele vai tomar alguma decisão que não é em prol do coletivo. E nem às vezes do individual dele. Que não serve para nada, né? Que é uma decisão que ela não vai ser boa, não vai ser de qualidade. Então, assim, a gente tem que pensar. Por isso que eu falo nem sempre só a saúde econômica, financeira. A gente está falando aqui de plano diretor, boas práticas, governança corporativa, mas de lado tem o fator humano. Então, cara, fiquei muito feliz mesmo de ouvir isso. Bom, né? Muito bom mesmo. Eu estou satisfeito com as suas várias perguntas, com as minhas poucas. O amigo é seu, cara. Se tiver alguma Estou conhecendo o cara hoje, conhecendo o cara hoje. Se não, nós passamos para as considerações finais. De repente, alguma pergunta que não fizemos que o Paulo considera que é importante. Eu acho que só, como a gente está falando de boas práticas, né? É uma virada de chave. Eu volto a chamar as pessoas aí para conhecer um pouco mais, ir no evento. Participar do evento, dia 28 de novembro. Às 18h30. 18h30, né? E gratuito. Sorteio de brindes, muita Se a pessoa não se inscrever antes, ele já pode ir direto, faz a inscrição lá não? Pode até, mas seria interessante antes, até porque a gente vai ter sorteio. Onde? No Simpla a gente vai deixar, não sei se os meninos vão deixar aí, pode deixar, né? A inscrição. Mas tem um canal, tem um Instagram para isso, né? Que a gente criou do evento, Superação Síndicos, né? Que deixou lá tudo concentrado e cada dia mais a gente está postando até o dia 28 de novembro. Então a gente pede que as pessoas participem, que façam a inscrição lá, porque vai ter sorteio com base na inscrição. Tá? Algumas coisas de curta, comenta, compartilha. Então seguir aí que vai ter bastante coisa legal aí. Muito bom. Agradecer também o outro Dr. Alex também, né, que a gente visa essas boas práticas aí. A gente sempre espera que não somente os condomínios que a gente tem como cliente, lógico que a gente quer a nossa marca difundindo, no ideal, mas para tudo isso acontecer, todos têm que fazer. Então, nada mais, nada menos que o conhecimento, né? Transmissão do conhecimento é importante. Muito bem. Aí está a página, o link também da inscrição. Tomara que a gente lote a casa lá, né? Tomara. Pode contar conosco, né? Pode. Não, eu vou. Que bom. Eu já ia, mas agora que vai ter chopp. Não, então agora não. Nem refrigerante, só um café. Só um café. Guarda essa garrafa aqui. Mas eu vou assim mesmo. Não, mas eu achei muito bacana mesmo o evento. Sim. Então, forçando. Dia 28 de novembro, às 18h30. No Gran Park. No Gran Park, na Avenida Afonso Pena, em frente ao Shopping Campo Grande. Isso. Shopping Campo Grande, né? Isso. Muito, muito bacana mesmo. Se inscrevam antes, então, o pessoal. Tudo isso também tem uma noção, né? Porque se de fato não for só para conhecimento, vai lá para bater um papo, vai lá para tomar um chopp, vai lá para comer uma coisa com a gente lá. Conhecimento. Eu não tenho pretensão nenhuma de me tornar síndico um dia, sabe assim, hoje não, né? Mas até bom para quem mora também em condomínio saber o que é, né? O que é essa esfera condominial que a gente fala tanto aí, essa gestão condominial, o que é? O que é esse bicho condomínio aí, né? Futuro síndico, hein? Não. Olha só. Quem sabe? É assim, não. Um dos palestrantes tem o canal Paulo lá. Plantou a sementinha de síndico. Não vai rolar. Como que é? Então vamos lá. Vai que é tranquilo. Tá. Mas assim, olha, eu aprendi muito aqui hoje. Que bom. Mas eu fiquei feliz demais dessa conversa. Que bom. Não sei se você tem mais alguma... Eu só quero deixar aí até o meu agradecimento a todos vocês, né? Todos os inscritos aí no canal e que contem comigo, com a empresa. Eu ia te perguntar isso. A pessoa quer bater um papo com você me explica melhor isso daí. Sim, e tal, a gente está aí. Para contratar a Ideal também. Tá aí a Ideal, a gente está lá, tá no Insta, tem site. Hoje, se colocar lá no Google, acha a gente, pode procurar por mim também. Acho que os meninos podem colocar aí também depois. Estou à disposição. A gente tem uma ideia de trabalhar com mentoria. Também o pessoal fica tranquilo que vai ter uma mentoria gratuita também. Não somente para síndico, mas todos. Muitas vezes, igual o palestrante tem ali, de repente síndico, mas de repente conselheiro, de repente subsíndico, de repente porteiro, de repente zelador. E aí, às vezes, veio de um free
e se torna o essencial na vida de cada um. E aí? E agora? O que eu vou fazer, né? Então, estou à disposição. O que eu puder contribuir para o mercado colonial, de gestão, bater um papo, estou à disposição. Agradeço vocês, tá, por ter aberto esse momento. Se quiser, pode chamar depois. Se através de podcast que eu vou tomar um cafezinho contigo, me chama. Não, você sabe que aqui a casa é sua, tá? Pode voltar sempre que quiser. Muito obrigado, Paulo. Né? Chegamos aí ao final desse podcast. Aqueles que nos acompanharam, que vão assistir, puderam ver aí o quanto de conhecimento que tem o Paulo a respeito do assunto, né? Não tínhamos a pretensão de esgotar de forma nenhum assunto, né? Aqui surgiu justamente da nossa curiosidade, né, Evandro? Do pouquinho que a gente conhece também. O Evandro agora fazendo experiência como condômino aí, conhecendo um pouco. Eu ainda bastante resistente, né, a morar em condomínio, nunca morei. Mas acredito que quando você faz parte de um coletivo ali com uma boa administração, quando as coisas andam, deve ser muito gostoso, deve ser muito bom esse participar desse grupo aí, desse espaço comum também, né? E Paulo, obrigado por nos proporcionar isso aí, tá? Volte outras vezes, tá? Você é professor eterno, sempre estuda de tudo um pouco, então com certeza aí o seu cunhado vai te convidar de novo, né, Leandro? Agradeço as portas abertas aí. E eu tenho uma palavra que sempre tem gente que brinca, né? Eu não falo sempre só obrigado, muito obrigado, é gratidão. As portas abertas sempre é o que vão cada vez mais fazer a gente permanecer no mercado, abrir, né, frentes aí. E contem comigo, contem conosco, na verdade. Continuamos contando. Gratidão. Porque temos a parceria da Ideal com o Atitude Diferente, né? Eles que cuidam da nossa parte. E uma das coisas que eu também falo, né, as pessoas que às vezes quiserem, vocês têm um trabalho legal, ou a Atitude tem um trabalho legal, e tem trabalho até de melhorar a vida da pessoa, né, capacitar profissionalmente também. Quem sabe aí fica um link, um chamado para preparar essas pessoas como profissionais do mercado condominial, serviços gerais, zeladoria, jardinagem, manutenção, asseio e conservação como um todo, portaria, que precisa. É uma área que é carente de mão de obra e muito. Muito bem. Agradecer aos nossos parceiros, né, mano? Isso que eu ia falar também, cara. De Paula Advocacia aí, presente também aqui, atuante no nosso podcast, MRS Soluções Web. Muito bem. Ideal Soluções Empresariais, hoje aqui com seu grande representante legal. Superação Síndicos, né, o evento que estão todos aí convidados. Deslocados, nossos parceiros de podcast aí, né? Nossa gratidão. Doceria Gourmet Le Petit, a melhor doceria de Campo Grande, tá aí também. E, por fim, a nossa associação que está lá na Rua Moçambique, 588. No Jardim Centenário. Funcionando e aguardando a presença daqueles que precisam dos nossos cursos e daqueles que querem engrandecer um pouco mais aquilo que, de forma muito simples, nós oferecemos de coração às nossas crianças. Então, um grande abraço para você. Nos acompanhe, curta, comente, compartilhe e venha participar conosco quando você quiser. Obrigado, Adriano. Obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando, obrigado também ao Leandro, obrigado às mulheres de vocês que deixaram vocês virem aqui hoje também. Que bom, que bom. Como que é? Já tô voltando, né? Então, obrigado, gente. Obrigadão mesmo e até a próxima. Atitude diferente.
diferente.